Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vou colocar alguns trechos. Esqueci o nome dele, eu acompanho aqui nas redes sociais. Ele é um professor e ele sempre traz seu ponto de vista e sua forma de enxergar o contexto social. Cada pessoa tem uma forma de pensar, né? E às vezes tem horas que a gente tem que buscar um discernimento, pode-se dizer. Bom, aí eu vou colocar o trecho aqui em questão, depois eu falo. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. O que você tem feito com as suas? Você tem que parar para pensar que a pessoa que você admira, que já chegou lá, ela tem o mesmo tempo que você. A diferença é que ela não fica dormindo, ela não é improdutiva, ela faz e acontece. Você tem que usar o seu tempo a favor, porque o tempo é o ativo mais precioso que a gente tem. Dinheiro, se eu quebrar hoje, amanhã eu corro atrás, eu reconquisto. Casa, eu compro outra. Carro, eu perdi, eu compro outro. Agora o tempo, ele tá passando e ele não volta atrás. É tic-tac, é tic-tac. Bom, de imediato, tanto a fala dessa moça, quanto depois o trecho desse professor que eu vou colocar também. Porque é preciso você ter uma consciência política, crítica das coisas, para você não acreditar nesse tipo de coisa que vocês acabaram de ouvir agora. Se o dia tem 24 horas, sim, obviamente, cronologicamente, mas ele não é dividido de forma igual, ele não é distribuído, essas horas, né, essas 24 horas, não são distribuídas de forma igualitária para todas as pessoas. Essas imagens que vocês estão vendo, por exemplo, são imagens do transporte público em São Paulo. Você acha que as horas para essas pessoas são distribuídas de forma igualitária? Você acha que pessoas que moram nos extremos das periferias, que enfrentam um trânsito para chegar no trabalho, você acha que as horas são distribuídas de forma igualitária para essas pessoas? Você acha que um jovem de classe média alta, que tem um apoio emocional, que passa pelo psicólogo, que tem internet, que tem aparelhos celulares e computadores de última geração, que os pais pagam curso para passar no vestibular, você acha que esse jovem de classe média alta tem a mesma 24 horas, as horas são distribuídas de forma igualitária para ele e para os jovens de periferia? Em partes, eu concordo com o pensamento de ambos. Vou falar sobre ela, a minha forma de pensar. Realmente, o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. Vou usar uma frase clichê. Igual, por exemplo, o hoje, não é à toa que é o presente, é uma dádiva. É um momento, é agora. O ontem é passado. O amanhã é futuro, é uma incógnita. A gente não sabe o que vai vir amanhã. Então, o tempo agora, esse momento, é onde, né, nas poucas condições ou nas muitas condições que você tem, que a gente tem que, como se dizer assim, fazer o nosso melhor. E a gente não tá falando, eu não tô falando assim a questão de você querer agradar os outros ou querer se amostrar para os outros, mas pensando em si. É igual, por exemplo, uma frase que eu escutei. Primeiro você tem que colocar a máscara de oxigênio em você, para depois você ficar bem e você conseguir também ajudar quem está ao seu lado. Porque não tem como você, não estando bem, querer ir fazer algo para alguma pessoa, porque ou você não vai dar conta ou vai sair mal feito. Então, quando ela fala sobre a questão do tempo, que o tempo tá passando e tal, né, para levar no sentido literal, e como que se diz, eu falo até por experiência própria, como no passado eu ficava muito afobada, muito angustiada, até porque num negócio que eu estava fazendo, então eu ficava muito angustiada, muito afobada para que algo acontecesse, né, se concretizasse, mas era como assim, eu não sei o porquê que eu senti aquilo. Hoje em dia eu consigo compreender o porquê, porque hoje em dia eu independente de religiosidade, eu trabalhei a minha espiritualidade. Então, hoje em dia eu consigo fazer a interpretação daquele momento que eu vivi no passado, né? Que não tinha necessidade de eu ficar tão afobada, né? Que tudo realmente tem o seu tempo para poder acontecer. Igual hoje mesmo eu usei a frase da questão da estrela, né? Todos nós temos a nossa estrela e no momento certo ela há de brilhar. Independente se você é rico, pobre, milionário, bilionário e tal. Cada um nas suas condições. Um exemplo bem claro que eu posso também trazer aqui é sobre a questão
a pandemia em si. Ela mostrou pra gente que nós, seres humanos, né, no mundo em si, cada um, a gente estava ali, ó, no mesmo mar, né, mas cada um enfrentando, né, a sua luta com o que tinha. Tinha alguns que estavam no iate, né, tinha alguns que estavam num cruzeiro, isso modo dizer, metáfora. Tinha alguns que estavam num jet ski, tinha outros que estavam só na sua prancha. Isso é a vida de nós, seres humanos, hoje em dia. Mas só que assim, a gente tem que desanimar. Tem às vezes forças, né? Tem às vezes algo tridimensional que nos mantém assim, na horas que demora para algo acontecer ou chegar, digamos, a bênção chegar na vida de uma pessoa exatamente. Às vezes tem horas que os caminhos que percorrem é difícil, tortuoso, cheio de espinho. Mas isso é justamente feito para as pessoas poderem desistir, né? Parece que, igual, por exemplo, assim, igual um vídeo anterior que eu compartilhei, aquela falsa sensação de ajuda. A pessoa que diz estar te ajudando, mas no fundo, não tá ajudando em nada. Aí, no sentido que eu entro, que vai ser a questão do professor em si, tem uns trechos que ele coloca que, como que eu posso dizer assim, você tá vendo essas pessoas têm tempo e tal. Mas elas também estão fazendo o delas, independente do que for, igual, que a gente sabe que não é fácil, né? Que é uma luta, às vezes, enfrentar ônibus lotado, sabe? Não é fácil, não é fácil mesmo, entendeu? Mas aí, no quesito que eu bato, na tecla que eu bato, é esse mesmo grupo de pessoas que nós fazemos as nossas escolhas de quem é que vai nos representar, seja na Câmara Municipal, no governo do Estado, na presidência da República, seja os senadores, deputado federal, deputado estadual, entendeu? Eles que são os responsáveis, porque nós, brasileiros, depositamos sobre eles essa confiança através do voto. Então, não tem como, às vezes, algumas pessoas ficarem se engalfiando entre si. O coleguinha olhar para o lado, falar, a vida de fulano é fácil. Fulano, no caso, é herdeiro, fulano é isso. Cara, fulano, ciclano, é como você, é um ser humano como você. E cada um tem a sua realidade. Agora, acima de todos nós, tem alguém que está responsável por isso. Então, igual, por exemplo, o que tem que fazer? É as pessoas aprenderem a se unir e essas pessoas buscarem, por meio de políticas públicas, as pessoas se interessarem também em querer correr atrás por aquilo que elas almejam e desejam na vida. É fácil? Não, não é fácil. Mas só que também a gente não pode desistir. Tempo é condicionado por raça, classe, gênero e território. E você que é um sujeito periférico, você sabe muito bem que até o tempo de descanso é negado a todas as pessoas que moram nos extremos, a todas as pessoas que vivem à margem da sociedade. Dentro dessa perspectiva, o trabalhador que descansa, ele é tratado como um preguiçoso. A mãe solo, as mulheres e homens de todo o Brasil que para meia hora no trabalho para descansar um pouco porque não está aguentando mais ficar em pé, ele é tratado e ela é tratada como improdutiva. Entenda uma coisa, isso não é motivação, isso é chantagem emocional. Esse tipo de discurso serve à lógica neoliberal porque esvazia o sentido do que é política e reforça o empreendedorismo individual como uma única saída. E aí pessoas que vivem precarizadas, à margem da sociedade, que vende café no ponto de ônibus, que vende bolo de pote no ponto de ônibus, acham que estão empreendendo, mas na verdade estão tentando sobreviver. E é nessa parte que eu penso, concordo, né, também com o que ele está dizendo, lógico, mas também eu bato também na tecla da questão, sim, do empreendedorismo. Por quê? É como eu digo, somos seres diferentes, cada pessoa tem uma mentalidade, tem uma forma de pensar diferente. Não é à toa que, igual, por exemplo, a gente vê que os grupos sociais, realmente, quer que não, as pessoas, elas se agrupam por ideologias, por pensamentos, ou por questões de crenças também. Igual quando fala, você tem que buscar sua tribo, né? Hoje em dia a gente está vendo, assim, pessoas que estão se reunindo, que no caso já se cansaram
de tipo dessa estrutura social, da forma como o produto é processado, como é entregue para as pessoas poderem se alimentar. Então, algumas pessoas hoje em dia estão formando pequenas, digamos, colônias, né? Algumas compram sítios, e ali elas, digamos assim, vivem uma certa irmandade, algo meio que alternativo, né? Mas totalmente diferente desse contexto social em que a estrutura, né, das pessoas que, igual, por exemplo, assim, algumas que para sobreviver, que, igual, por exemplo, estão marginalizadas, ou seja, à margem da sociedade, ou seja, invisibilizadas, porque os seus direitos, por mais que a gente tenha uma Constituição, né, que é desde 1988 que está aí, e muitas pessoas ainda não têm acesso a esses direitos. Lá tem tudo, né? O primeiro artigo mesmo é o poder emana do povo. Mas só que muitas das vezes que a gente não vê esse poder exatamente sendo posto em prática. Porque, igual, por exemplo, e todo aquele que vai ocupar um cargo público, ele tem que ser eleito por esse povo. Beleza, escolhe-se alguém, coloca-se à frente desse povo para poder governar, para poder conduzir, e muitas das vezes é a hora que a gente vê, a depender da intenção dessa pessoa, né? A depender da intenção dessa pessoa, ou seja, uma intenção particular, ela se põe em primeiro lugar para o quê? Usufruir ou então colocar os seus pensamentos totalitários, deixando esse outro grupo social à margem, né? E passando por todo aquele sofrimento, não melhorando a vida dessas pessoas, quando a gente vê as pessoas enfrentando filas enormes e setores públicos de saúde, ou então, igual, por exemplo, para chegar até o trabalho, a pessoa enfrentar filas enormes, ou então aqueles ônibus superlotados, e a dignidade dessas pessoas, como que fica? Eu não sou contra a questão do empreendedorismo, mas é como ele disse, colocar apenas como a única opção. Então, assim, a gente tem uma gama, um leque, né? Igual, por exemplo, hoje em dia, a depender das condições, limitações, tá? As pessoas, elas têm, como se diz, o livre-arbítrio, para elas poderem escolher. E quando essas pessoas, porventura, às vezes até por não ter o conhecimento em si dos seus direitos, ou seja lá o que for, né? Aí às vezes é na hora que a gente vê que acontece certas barbaridades. Então por isso que tem que ter algo mediando. Então esse grupo social que se sente não tão representado, aprender a se unir e sim, cobrar seus direitos, cobrar que seja feito, colocado em prática exatamente. Que tudo que está na teoria e no papel seja colocado em prática. Mas de que forma? Realmente se politizando, realmente aprendendo, né? Então, é importante você não ficar com raiva do coleguinha do lado, que sabe lá o que ele está fazendo para poder, né, viver a sua vida, e você começar a direcionar o seu pensamento para onde deve ser exatamente e o que você deve fazer para poder a sua vida mudar e melhorar. Mas, por exemplo, assim, você tem que florescer de dentro para fora, né? Para que a sua ambiência mude, né? Caso você queira isso, né? Que a sua ambiência mude, primeiro você tem que mudar também. E ser fonte de inspiração. Não exemplo, mas fonte de inspiração. Para valorizar o que você tem de mais precioso que é o seu tempo. Se tiver que descansar, para um pouco, descansa um pouco. Se tiver que dar uma pausa, pausa, não precisa ter pressa, não. Né? Porque a vida é para ser vivida.